Olhem, a história de hoje é sobre um homem, um tal de Ezequiel, e a riqueza dele, curiosamente, não veio de heranças nem de um golpe de sorte. Veio, na verdade, de um segredo muito simples, mas, uau, muito profundo. Um princípio que começa com apenas 10%. É uma jornada que nos mostra o verdadeiro poder que se esconde neste pequeno número. Pensem nisto por um segundo. E se um único hábito, uma coisinha pequena, praticada com consistência, pudesse mesmo garantir o nosso futuro financeiro? Esta era a pergunta que guiava a filosofia do Ezequiel. E a resposta dele? Não tinha nada a ver com sorte, mas sim com uma ação deliberada e repetida vezes sem conta. E aqui está a chave de tudo. A mentalidade dele era completamente diferente. Para o Ezequiel, poupar não era uma restrição, era um ato de libertação. Cada vez que ele punha de parte aqueles 10%, ele não estava a perder dinheiro no presente, não. Ele estava a investir, a plantar uma semente para a sua liberdade futura. Ok, então como é que ele fez isto na prática? A estratégia dele baseava-se toda numa única regra. Uma regra de ouro que ele seguia à risca e que se tornou, literalmente, a fundação de toda a sua vida financeira. Vamos lá ver que regra é esta. É só isto, 10%, o número mágico. A beleza deste princípio está exatamente na sua simplicidade. Reparem, não são 50, não são 30, são só 10. É uma quantia que parece acessível, certo? Mas, como vamos ver, torna-se incrivelmente poderosa quando é aplicada com consistência. A mecânica disto é um processo super simples em 3 passos. Primeiro, o rendimento entra na conta. Segundo, e este é o passo crucial, a parte mais importante, é antes de pagar seja o que for, 10% são separados. Vão logo para o lado. E só depois, com o que sobra, é que se aprende a viver. É uma mudança total de prioridades. Mas claro, ter a regra é só o começo. O verdadeiro desafio, a parte difícil, é segui-la sempre. A batalha do Ezequiel não era só com o dinheiro, era uma batalha psicológica. Tratava-se de construir um músculo da disciplina. Como é óbvio no início, toda a gente achou estranho. Os amigos não percebiam. A quantia parecia tão insignificante, quase inútil. Mas por que é que estás a guardar tão pouco dinheiro? Perguntavam eles. É uma dúvida muito comum que aparece sempre que alguém começa este caminho. A resposta do Ezequiel, no fundo, era a sabedoria de tartaruga. Ele sabia perfeitamente que pequenas ações, feitas de forma consistente, superam em muito os grandes esforços feitos só de vez em quando. Não se tratava de um sacrifício enorme, mas sim de uma pequena disciplina, praticada todos os dias, todos os meses. Esta era a ideia intemporal que o guiava. A capacidade de gerir de grandes fortunas nasce da disciplina de gerir bem as pequenas quantias. Porque, pensem bem, se uma pessoa não consegue ser fiel com o pouco, como é que vai ser com o muito? O hábito da riqueza começa sempre pequeno. Portanto, a disciplina era o solo, a terra. Mas a semente precisava de outro ingrediente absolutamente essencial para poder germinar: o tempo. O dinheiro que ele guardava não podia ficar ali parado. Tinha de ser nutrido. E aqui a estratégia evolui. Poupar era o primeiro passo, investir era o segundo. O Ezequiel não estava a acumular moedas numa caixa debaixo da cama. Não, ele pegava nesse capital e plantava-o de forma inteligente, em conhecimento, em pequenos negócios, em ativos que tivessem potencial para crescer. O poder da paciência vê-se perfeitamente aqui. O que começa com uma sementinha quase invisível, ao fim de um ano já é um pequeno broto. Com 5 anos já temos uma planta. E com uma década ou mais de constância, transforma-se numa árvore robusta. O crescimento não é uma linha reta, é exponencial. E é aqui que a verdadeira magia acontece. A multiplicação. Chega a um ponto em que o esforço que foi feito no início começa a gerar o seu próprio impulso. A árvore, que foi plantada e regada com tanta dedicação, começa a dar os seus próprios frutos. O dinheiro começa a trabalhar sozinho. E que frutos são estes? São os chamados frutos dourados. Primeiro, os juros compostos, em que o próprio dinheiro começa a gerar mais dinheiro. Depois, os lucros dos negócios em que se investiu. E, claro, a valorização de ativos como os imóveis. São os resultados palpáveis do trabalho e da paciência. E assim, o objetivo final é alcançado. O Ezequiel já não precisava de trocar o seu tempo diretamente por dinheiro. A sua árvore de ativos trabalhava para ele, dia e noite, quer ele estivesse a trabalhar, a dormir ou a aproveitar o tempo com a família. Isto leva-nos então à conclusão da história do Ezequiel. A colheita final não foi apenas uma conta bancária com mais zeros. Foi algo muito, mas muito mais valioso. A própria definição de riqueza muda. Já não se trata apenas de acumular coisas.
A verdadeira riqueza é ter tempo para se fazer o que se ama e ter paz de espírito para desfrutar da vida sem as preocupações financeiras constantes. No fundo, é ter opções. E este é o contraste final. A maioria das pessoas vive do lado esquerdo, presa na corrida de trocar tempo por dinheiro. A jornada do Ezequiel mostra-nos a transição para o lado direito, um lugar onde o dinheiro, depois de plantado, trabalha para gerar mais tempo, mais liberdade e mais vida. E terminamos com esta reflexão poderosa. O que se ganha hoje não é o fator decisivo. O que importa mesmo é o que se faz com esse dinheiro. A decisão de plantar a primeira semente de 10%, por mais pequena que possa parecer, é o que vai determinar se haverá uma árvore para dar sombra no futuro. A questão que fica no ar é: quando é que se vai plantar essa primeira semente?